Oi, professor. Agora a gente vai fazer a prova de que os conjuntos conexos de R são os intervalos, né? Vamos provar que todo conexo é um intervalo. E aí a gente tem que provar que se x está contido nos reais não vazio for conexo, então x ele é um intervalo. Para começar a minha demonstração, né? Minha prova, a gente pode supor, né? Primeiro a gente vai suponha que x não seja um intervalo. Então, a gente vai supor que x não seja um intervalo. Aí, nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com intervalos não degenerados. Porque se fosse degenerado, claro que ele seria conexo, certo? E se ele for degenerado, não tem o que fazer. Então, a gente pode imaginar que ele seja não degenerado. Então, pela caracterização de intervalos, isso vai garantir o quê? Isso vai garantir que existe um x e um y que pertence a x com x menor que y e eita, com x menor que y e x, y não está contido no x, no x. Então, se ele não está contido no x, isso implica o quê? Isso implica que existe um z mais um q, x seja menor que z, menor que y, mais z não pertença a x. Pertence a x. Então, primeiro a gente está supondo que x não é um intervalo. Então, existe um x, um y pertencente a x, com x menor que y, e xy não está contido no x. Então, se ele não está contido no x, isso implica que existe um z mais um q, o que x menor que z menor que y, mas z não pertence a x. Então, a situação é essa, né? Você está aqui com x, situação, vamos imaginar que é essa aqui. Você está aqui com x, perdão, e você também está aqui com y. Aí, a gente pode imaginar a seguinte situação. A situação que a gente está fazendo é essa aqui. A gente está com x aqui e a gente está com y. Está com x e está com y, né? E a gente tem um cara aqui no meio, como se tivesse um buraco mesmo, né? O z, que não tá nele, como se fosse aqui o buraco, ele não tá nele. Esse y tá feio, não tá nele. Então, geometricamente, né, dá uma impressão mesmo que ele tem dois pedaços. Tem esse pedaço aqui e tem esse pedaço aqui. E de que ele não pode ser conexo, né? Geometricamente a gente vendo isso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai continuar essa demonstração? A gente pode definir, a gente vai definir, vou escrever aqui. Vamos definir dois conjuntos. Então, defina a z menos infinito até z interseção com x, que é como se eu estivesse pegando os caras que estão em x
né? Pegando os caras que estão em X, à esquerda, né, de Z. Porque a gente estava imaginando isso aqui, né? Aqui X e aqui Y. Como se eu estivesse pegando esses caras aqui, tá? E aí eu tenho outro conjunto que eu posso definir, que é dizer até infinito com interseção de X. O que Z não tá em X, né? Eu tô supondo aqui que Z não tá em X. A gente já ganha o seguinte, o que que a gente ganha? A gente ganha que X é igual a Z união de BZ. Agora, o que mais tenho de informação? O que que eu mais tenho de informação? Igual a interseção de BZ. Agora, o que eu tenho mais de informação é o seguinte. O fecho de AZ, já que é igual, esse fecho de AZ é igual a menos infinito, até Z intersecção com X, ele vai estar contido aqui. E o mesmo argumento a gente usa para dizer que o fecho aqui de BZ está contido dentro, né? De Z até o infinito. Então, a gente ganha isso, né? A Z está contido em menos infinito até Z. E o fecho de BZ está contido em Z até mais infinito. Como eu estou supondo que Z não está em X, né? Eu estou supondo aqui que Z não está em X. A gente já ganha o seguinte, o que que a gente ganha? A gente ganha que X é igual a Z união de BZ. Agora, o que mais tenho de informação? O que que eu mais tenho de informação? Igual a interseção de BZ. Agora, o que eu tenho mais de informação é o seguinte. O fecho de AZ, já que é igual, esse fecho de AZ é igual a menos infinito, até Z intersecção com X, ele vai estar contido aqui. E o mesmo argumento a gente usa para dizer que o fecho aqui de BZ está contido dentro, né? De Z até o infinito. Então, a gente ganha isso, né? A Z está contido em menos infinito até Z. E o fecho de BZ está contido em Z até mais infinito. Então, esse cara aqui, fecho de AZ intersecção com fecho de BZ, ele é igual ao vazio, ele é vazio. E o mesmo argumento eu uso pro A2 interseção com B2. Ele também é vazio. Ou seja, o que foi que a gente fez até aqui? A gente mostrou que se o X não for intervalo, né? Necessariamente ele admite, né, uma cisão não trivial, ou seja, o X ele não é conexo. Isso contradiz a hipótese, pois a gente está supondo o quê? Que ele é conexo. Então, portanto, X é não conexo. X é não conexo. Logo, isso é um absurdo.